Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo 23, versículo 33 a seguir, leiamos a palavra de Deus. Todos em silêncio, prestando atenção. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas de Jesus, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Curve a sua cabeça. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença nós nos encontramos nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos pela Tua graça soberana. Jesus, obrigado pelas petições, pelas orações, pelas súplicas que foram feitas aqui hoje. Obrigado pelos cânticos que foram entoados em adoração ao Senhor. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor possa falar conosco por meio desta palavra que lemos. Pai, que essa palavra venha causar impacto em nossas vidas, que essa palavra venha causar mudança em nossa vida, que essa palavra venha causar uma transformação que reflita em mudança de vida em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa usar, meu Deus, conforme a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Essa é a minha oração, é isso que te peço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Jerusalém está em festa. Era a festa da Páscoa, uma das festas mais concorridas que acontecia em Israel. E a multidão é sacudida com a notícia de que o Rabi da Galileia, Jesus Cristo, o Nazareno, havia sido preso. Aquele que operou muitos milagres e arrastou multidões para ouvir seus ensinamentos, agora fora detido pelas autoridades judaicas. Era sexta-feira pela manhã, quando Jesus é levado à presença de Pôncio Pilatos, que, ao receber as acusações, percebe claramente que o que estava acontecendo com Jesus Cristo era um caso de inveja das autoridades. Ele percebeu que naquele homem não havia crime algum. Pilatos se esquiva desse problema, enviando Jesus a Herodes. Depois Pilatos manda açoitar a Jesus com a intenção de libertá-lo. Pilatos então propõe a soltura de um criminoso chamado Barrabás,
achando que dessa forma os judeus escolheriam livrar Jesus, mantendo Barrabás na cadeia. Enfim, Pilatos, covardemente, lavando as suas mãos, se diz inocente do sangue de Jesus Cristo, mesmo sabendo que nele não havia crime algum. E contrariando a sua própria consciência, Pilatos envia Jesus para ser crucificado. A multidão que estava reunida em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa volta a sua atenção para a condenação de Jesus Cristo, o rabino, o rabi, o mestre. E espremendo Jesus pelas ruas estreitas da cidade, eles vão acompanhando os soldados que vão empurrando Jesus para fora das muralhas de Jerusalém. E Jesus, assim, é conduzido até o Monte da Caveira, até o Gólgota, até o Calvário, aonde é crucificado. No versículo 33, que lemos, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus é crucificado entre dois malfeitores. Perceba, irmãos, que são dois ladrões, dois criminosos, condenados por seus crimes, seus atos de transgressão, que andavam à margem da lei, descumprindo a lei diante de Deus e diante dos homens. Dois homens perdidos que foram sentenciados à morte, não inocentemente como Jesus, mas por seus crimes. E esse, irmãos, é um retrato do que vai acontecer com a humanidade. A história da humanidade, brevemente, em um breve tempo, estará diante de Jesus Cristo. À sua esquerda, aqueles que serão condenados. À sua direita, aqueles que serão salvos. Todos julgados por Jesus Cristo. Segundo os relatos de Mateus e Marcos, esses malfeitores, ambos insultavam a Jesus. Guardem essa informação. No versículo 34, as Escrituras dizem que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. E eu quero chamar a atenção para os irmãos quanto a este ato de Jesus Cristo, que é muito importante para nós. Perceba que Jesus foi julgado e condenado indevidamente, inocentemente, sendo ele inocente daquelas acusações mentirosas que faziam a ele. Jesus é açoitado a mando de Pilatos. E nós sabemos que os instrumentos que foram usados para açoitar Jesus dilaceraram a sua pele. Jesus, sendo zombado pelos seus algozes, teve uma coroa de espinhos que foi tecida por aqueles soldados, com espinhos grandes que foram cravados à sua testa. Jesus atravessa a cidade de Jerusalém, sofrendo zombarias daquela mesma multidão que havia se maravilhado com os seus ensinamentos, com as suas curas, com os seus milagres. Jesus é empurrado pelos soldados, carregando aquela cruz ao qual ele havia de ser crucificado. A crucificação era a maior sentença dada pelos romanos para um malfeitor. Diz
os estudiosos que ao ser crucificado, era até a morte a situação mais penosa que um homem poderia sofrer. Diz um estudioso que o homem que era crucificado, ele sofria 1000 mortes. Enquanto pendurado, o seu corpo se desidratava por causa do peso do corpo sobre cravos que rasgavam as suas mãos, por causa da dor intensa que ele sofria ao ser pregado. Isso causava um estado de inflamação no corpo do crucificado, que com o peso do seu corpo tinha os seus tendões todos e a sua musculatura destendida. E sabendo de todos esses acontecimentos e de tudo isso que Jesus estava passando nesse exato momento, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está cumprindo aquilo que ele mesmo ensinou aos seus discípulos, dizendo que nós devemos amar ao nosso próximo, aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos flagelam. E Jesus agora está praticando isso na cruz do Calvário, orando diante de todos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não lhes impute este pecado. Igreja de Jesus Cristo, eu quero perguntar a você, é uma pergunta retórica, não é para responder: você tem amado o seu próximo? Você tem amado seu irmão de sangue biológico, seu pai, a sua mãe, seu filho, os seus irmãos da igreja? Você tem amado? Ou você, no íntimo do seu coração, talvez em alguma de suas orações, está orando para que Deus castigue o seu irmão porque ele te insultou? Está pedindo a Deus para que Deus traga um castigo severo sobre o seu colega de trabalho, porque ele passou a perna em você em determinada tarefa para ser promovido pelo seu chefe? Quantas vezes nós, quando somos perseguidos, insultados por pessoas que não gostamos, ao invés de pedir para Deus que os abençoe, que não lhes retribua em maldição, ou a maldição que tem lançado a nós, mas que os retribua em bênção, em alegria. Mas pelo contrário, dizemos: Jesus, destrói o meu inimigo. Jesus Cristo está em um estado de sofrimento intenso, pregado na cruz do Calvário, sendo insultado, zombado, escarnecido. E ele diz: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa atitude de Jesus é um exemplo que mais tarde nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, quando Estevão também, sendo apedrejado por aqueles que o acusam mentirosamente, ele se ajoelha diante daqueles que o apedrejam, olha para o céu e diz em alto som: Senhor, não lhes imputes este pecado. Temos também um exemplo de Policarpo, pastor de Esmirna. Essa história de Policarpo muito me comove, muito me emociona. Policarpo, pastor de Esmirna, em sua velhice, aos 86 anos de idade, é perseguido por causa do Evangelho. E a igreja orienta: Policarpo, se esconda. E ele vai para a casa de alguém, mas em determinado momento ele diz: eu não vou me esconder mais.
E é sabido das autoridades que o procuravam, que ele estava naquele local. Diz a história que quando os perseguidores, aqueles que iam prender a Policarpo, aquele senhor de 86 anos, chega àquela casa, ele abre a porta para ser preso, para ser entregue e julgado à morte. Ele diz para eles: sentem-se aqui e comam comigo. E a história diz que Policarpo faz uma refeição com aqueles homens. E depois eles o conduzem até a carruagem para levá-lo até a arena onde Policarpo será queimado. E Policarpo, como eu disse, era um senhor de 86 anos, já era velho. E ele é empurrado daquela carruagem com truculência. E Policarpo é levado até o tronco, onde ele será acorrentado para morrer. Nos conta a história que Policarpo, acorrentado, eles lhe dão uma última chance de negar a Jesus Cristo e ser liberto da condenação da morte. Policarpo acorrentado. Ele diz àquela pessoa: por 86 anos, aleluia, Deus foi fiel comigo, porque agora, no último minuto, no último instante da minha vida, eu o negaria? Diz a história que Policarpo foi acorrentado e a chama foi acesa. Irmãos, aquelas correntes eram de ferro, e quando rapidamente a chama aquecia aquelas correntes começavam a entrar na carne da pessoa que estava acorrentada, queimando-a, além das chamas. Diz a história que ouvia-se o louvor de Policarpo, que adorava a Deus, e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu quero dizer para vocês que este é o exemplo de Jesus Cristo, e este é o exemplo que os nossos irmãos vieram seguindo no decorrer da história até os dias de hoje, mas eu tenho dúvidas se nos dias de hoje estamos seguindo o exemplo de Cristo e o exemplo de nossos irmãos, ao sermos perseguidos, ao sermos zombados, se estamos enchendo o nosso coração de ódio e de raiva, ou se estamos pedindo a Deus que perdoe aqueles que nos perseguem e demonstrando o nosso amor a eles. 86 anos de idade, irmãos. Muitos com 86 anos de idade já não têm forças nem para se levantar, para se vestirem sozinhos. Policarpo poderia até não ter forças, mas a sua chama da fé estava acesa como quando se fosse um menino. Assim deve ser a nossa fé, irmãos. A nossa fé deve estar ardente, pujante, como no dia que recebemos a salvação, a redenção de Jesus Cristo. A nossa fé deve permanecer pujante em todo o tempo da nossa vida, para que quando nos deparemos com situações adversas da nossa vida, e vamos nos deparar a elas, creio eu, estejamos com a nossa fé pujante a ponto de deixar as pessoas constrangidas com as nossas atitudes de amor para com aqueles que nos perseguem.
Versículos 35 ao 37. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. A multidão observava toda aquela situação, irmãos. E o contraste entre Jesus e seus algozes é que Jesus não estava de modo nenhum aborrecido com os ataques, com suas ofensas. Embora sofrendo agonias indescritíveis, Jesus permanecia com seu semblante de amor, orando e pedindo ao Pai que os perdoasse. Acredito que diante dessa atitude, essa multidão agora estava repensando os seus gritos de crucifíquio. Eu acredito que essa multidão agora, provavelmente, estava se lembrando das palavras majestosas de Jesus, das suas súplicas fervorosas e de suas obras de poder e compaixão. Eu acredito que essa multidão agora estava pensativa acerca do que eles haviam feito com aquele homem, porque ele estava sendo escarnecido, estava sendo zombado, havia sido açoitado, crucificado, e no entanto a atitude de Jesus era contrária àquilo que estava fazendo com ele. Jesus não estava esbravejando, pedindo ao Pai: destrua-os, destrua-os, destrua esses malditos, porque eles me feriram, porque eles me cuspiram. Não, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dê a eles uma oportunidade de crerem em mim, de crerem na Tua palavra, de se arrependerem, de serem salvos da morte eterna. Essa era a atitude de Jesus. E eu acredito que isso estava causando uma comoção naquela multidão que agora observava tudo, boquiabertas, dizendo: mas como? Esse homem, tudo que está sofrendo, e ele permanece. Aquele homem amoroso que nós vimos nos ensinando, ele permanece com seu olhar cheio de compaixão, ele permanece em sua postura, como estava em nosso meio mesmo, sofrendo as agonias da dor da crucificação. Como você se sentiria, irmãos, ao ver Jesus naquela situação, se você fosse um desses acusadores? Talvez você também não estivesse mudando de ideia. Aleluia! Glória a Deus! Relata a história que quando Jesus morreu, nós vamos ver alguns versículos à frente, a multidão saiu daquele local batendo no peito. Tem um relato da Escritura que fala sobre o fariseu e o publicano quando estavam orando. Aquele fariseu dizia palavras de exaltação a si mesmo, enquanto o publicano não conseguia mal expressar suas palavras, batendo no peito. Jesus, Deus, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. O ato de bater no peito era um sinal de comoção. E aquela multidão sai batendo no peito, porque, creio eu, acredito que aqueles homens, ao verem tudo aquilo que aconteceu com Jesus, agora estavam pensativos: o que foi que nós fizemos a este homem? Por que eu zombei dele? As autoridades não estavam satisfeitas pelo fato de que haviam triunfado sobre Pilatos. Eles se deleitavam com o sofrimento de Jesus e tripudiavam maliciosamente de sua condição aparentemente desesperadora. No entanto, falavam dele. Aquelas autoridades falavam: ele não diz que é o Cristo, então desce da cruz, salve-se a si mesmo. Mas eles não tinham coragem de se dirigir a ele.
achavam que Jesus estava abaixo da dignidade deles, por isso não se dirigiam a Jesus. Irmãos, nós somos pecadores, irmãos. E por muitas vezes nós cometemos esse grave pecado com os nossos irmãos. Muitas vezes nós não nos dirigimos aos irmãos, porque achamos que eles não estão à nossa altura. Muitas vezes nós olhamos nossos irmãos de cima, porque achamos que eles são diferentes demais de nós, que não podemos olhar nos olhos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas também que não são cristãs, cometemos esse erro. Olhamos de cima esse pecador condenado, esse indigno, não é digno de mim que sou santo. Não é essa a atitude de um cristão salvo, irmãos. Não é essa a atitude de um cristão regenerado, salvo pela graça. Ele sabe se portar diante das maiores autoridades quanto dos menores homens dessa terra. O cristão, ele não tem nojo de abraçar o mendigo sujo que está ao relento com fome. Ele não tem nojo de abraçá-lo e de sentar ao lado dele e oferecer-lhe um pouco da sua atenção, porque ele é um homem à margem da sociedade. Nós temos que olhar para nós, irmãos, e verificarmos se nós somos de fato cristãos, piedosos, humildes, transformados, porque se não somos, devemos fazer o que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, até que no momento oportuno Ele os exalte. Não sou eu que tenho que me exaltar, não sou eu que vou exaltar ninguém, é Jesus Cristo quem vai nos exaltar no momento em que Ele achar que nós devemos ser exaltados. Fora isso, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus é que precisa de glória, Deus é que precisa ser glorificado, nós não. De todos vocês aqui, eu sou o mais indigno. De todos vocês aqui, eu tenho que me enxergar como o pior dos pecadores. Eu tenho que olhar para vocês como pessoas que precisam ter misericórdia de mim e também ter misericórdia de vocês. De quando orar para que Deus tenha misericórdia de vocês como meus irmãos na fé, como nossos irmãos, como nossos iguais, como aquele a quem amamos. E não olhar uns para os outros com desdém. Aquelas pessoas que dentro da igreja não têm coragem de dizer o nome do irmão, mas falam, fala ali com o irmão da camisa listrada ali, ó. Nem sei quem é. Fala lá com o tecladista tem nome. Ele é seu irmão. Ele é filho de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando você olha para o seu irmão, você não está olhando para um imundo qualquer, você está olhando para aquele que foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Isso deve ser respeitado, portanto, tema a Deus e ame o seu irmão, assim também como seus inimigos. E o versículo 38 diz, acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o Rei dos Judeus. Olha que coisa interessante, irmãos. Pilatos mandou fazer uma plaquinha, uma tabuinha e colocar acima da cabeça de Jesus, dizendo, este é o Rei dos Judeus. E as autoridades do Sinédrio ficaram nervosas.
Como assim? Você mandou colocar rei dos judeus? Ele não é o rei. Você tinha que ter colocado aquele que se acha rei dos judeus, aquele que pensou que um dia seria rei dos judeus. Ele disse: o que escrevi, escrevi. E Pilatos agora, como homem pecador que era, diante daquela situação em que... Porque Pilatos odiava as autoridades judias. Ele não tinha nenhum apreço por aquele povo. E agora aquele povo tinha levado um homem inocente diante dele e mais, o fizeram condená-lo. E Pilatos agora fala: agora também eu vou dar o troco. Está aí o seu rei. Está aí o seu rei na cruz. Dessa forma ele zomba dos judeus. Com essa inscrição que eu acho que na mente de Pilatos, como diz William Hendrickson, aqui está Jesus, o rei dos judeus, o único rei que eles puderam produzir, um rei crucificado de conformidade com o próprio pedido urgente deles. Embora Pilatos estivesse zombando dos judeus, isso que aconteceu foi a mão do Deus Todo-Poderoso revelando quem era aquele que estava sendo crucificado. O Deus Todo-Poderoso está falando ao mundo, porque foi escrito em 3 idiomas. As inscrições: este é o Rei dos Judeus. E agora eles colocam no topo da cruz, acima da cabeça de Cristo. Aquele é o Deus Todo-Poderoso que agora está dizendo: este é certamente o Rei dos Judeus. E não só isso, por meio dessa cruz, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E todo mundo viu, e todo mundo contemplou aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O mundo daquela época viu com seus próprios olhos e testemunhou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se esvaziou do seu poder para a glória de Deus, para que se cumprisse nele toda a justiça de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus! Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Jesus não está naquela cruz. Jesus, assim como Estevão diz, diante daqueles que o acusavam, no capítulo 7 de Atos: eis que vejo os céus abertos, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, à direita de Deus, em pé, com poder e grande glória, e os anjos subindo e descendo diante dele. Aleluia! Jesus está vivo, irmãos. Jesus está aqui. Jesus está reinando sobre nós, e o seu reino é eterno, o seu reino é inabalável, o seu reino não pode ser conquistado. Ele é o Senhor dos senhores, não há ninguém que esteja acima do senhorio de Cristo. Todo homem um dia se dobrará diante dele e confessará que ele é o Cristo, Filho de Deus. Toda língua confessará. Não há idioma, não há cultura, não há estatuto, não há status social, não há poder econômico de algum homem que não o faça se dobrar diante daquele que é. E agora, nós vamos nos deparar com 3 cruzes no Calvário. A cruz de Cristo ao centro, a cruz de um malfeitor à esquerda, que não se arrependeu, e a cruz de um malfeitor à direita, que creio que ao contemplar todas essas coisas, não suportou o tamanho da glória de Deus. Vamos ao texto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença?
A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Um dos malfeitores, embora vivendo à margem da lei, transgredindo-a, ao ouvir Jesus testemunhar todos esses acontecimentos, agora deixa de insultá-lo e, arrependido, clama por misericórdia. O outro, por sua vez, se mantém incrédulo. O que se arrepende é salvo, e o rebelde é condenado. E aqui nós enxergamos as 3 cruzes do Calvário, e nós vamos falar da cruz que estava no centro, a cruz de Cristo. A cruz da salvação, nela pendurado o Criador do universo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vemos a centralidade da cruz, irmãos, de Cristo, porque Ele é aquele que julga todos os homens. Cristo não foi crucificado no meio porque Ele era mais pecador do que aqueles outros 2, mas é porque Ele estava ali para julgar o pecador da esquerda e o pecador da direita. Aqueles 2 ladrões são o símbolo da humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Ninguém foi achado por inocente. Nenhum de nós somos melhores do que aqueles 2 malfeitores. Nenhum de nós estamos acima daqueles 2 malfeitores. Somos pecadores. Pecamos e destituídos fomos da presença de Deus. Pecamos em atos, em palavras, em omissões, em pensamentos. Todos os dias nós cometemos erros diante de Deus. Todos os dias nós necessitamos da misericórdia de Deus. E se não fosse isso, já teríamos sido destruídos. Todos nós, assim como eles, merecemos a morte e a condenação eterna. Todos pecaram, são injustos. Todos merecemos condenação pelos nossos próprios pecados. Jesus está na cruz do centro, porque é Ele quem julga os que são salvos e os que se perdem. Ele está na cruz do centro não porque era o maior pecador, como eu disse, mas porque assumiu os nossos pecados. Ele está na cruz do centro porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele está na cruz do centro, porque Ele, carregando no seu corpo, no madeiro, a nossa iniquidade e as nossas transgressões, foi crucificado ali para que pudéssemos ser salvos. Isaías capítulo 53 é um texto que todos conhecem, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por causa da cruz de Cristo. Não foi porque eu sou bonitão assim do jeito que eu sou. Foi porque a misericórdia de Cristo caiu sobre mim. Não é por causa que você tem o seu dinheiro, a sua empresa, a sua fazenda, o seu iate, o seu carro de luxo. É porque Jesus Cristo teve misericórdia de ti. Não é porque o seu dinheiro pode comprar a sua salvação, porque não pode. Não é porque você é mais inteligente do que a maior inteligência que existe na face da terra, porque a sua inteligência e o seu conhecimento não pode salvar, mas somente a cruz de Cristo. Ele se identificou comigo e com você, irmãos, e se fez pecado em nosso lugar. O que Jesus Cristo sofreu ali era para eu e você estava sofrendo. A cruz que Jesus Cristo carregou era para eu e você estar carregando. A dor que Jesus Cristo sofreu na cruz era para nós estarmos sentindo. Jesus morreu por causa de mim e de você. Jesus morreu por causa dos meus pensamentos impuros. Jesus morreu porque ao invés de amar o meu irmão, eu estou odiando. Jesus morreu porque eu não li as Escrituras, porque eu não obedeci às Escrituras, porque eu não observei os seus mandamentos antes, transgredi-os todos, neciamente, muitas vezes com consciência de que é pecado estou fazendo. Jesus morreu por causa disso, por causa de mim e de você.
Nós temos que nos debruçar diante do Senhor com arrependimento. Deixar essa nossa altivez, essa nossa braveza, deixar essa nossa incredulidade, irmãos, e nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele as nossas necessidades, porque é Ele que tem cuidado de nós. Quantas vezes nós deixamos de orar, porque achamos que o nosso trabalho é importante demais, e o tempo da oração vai nos atrapalhar. Quantas vezes nós deixamos de ler as Escrituras, diante de redes sociais, e diante de outras tantas coisas que temos para ler, porque achamos que isso é mais importante do que a vontade do meu Deus. Nós precisamos, irmãos, o ano é 2023, nós estamos no mês de julho, é tempo de pararmos, de sermos hipócritas, de pararmos de levantar a nossa mão aqui todo domingo, muitos até chorando, cantando: ah, eu te amo, tu és santo, eu me entrego, porque eu sou teu. Quando na verdade nós temos sido de nós mesmos. A obra de Deus está ao acaso, porque nós temos sido de nós mesmos, reféns das nossas próprias vontades, reféns daquilo que nos dá prazer, porque servir a Cristo requer de nós um sacrifício e um preço. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E eu posso dizer que tem muitas cruzes encostadas, cheias de poeira, porque nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. A centralidade da cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo para ver se nos lembramos que foi naquele lugar que Ele sofreu as dores indescritíveis, que Ele se desidratou, que Ele sentiu fortes dores de cabeça, fortes dores em suas mãos e seus pés, fortes dores musculares, o seu corpo inflamado. Por causa do meu pecado e do seu pecado, nós precisamos olhar para a cruz e ver que ali Jesus morreu por causa de mim e por você. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se Jesus Cristo não tivesse suportado a cruz de Cristo, a cruz, nenhum de nós estaríamos aqui, não haveria esperança para nós, estaríamos todos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, à beira do inferno, já sentindo borbulhar do lago de fogo. Hoje é dia de arrependimento. Arrependimento por causa das nossas pretensões, das nossas presunções, de nos voltarmos a Deus, de nos voltarmos ao Senhor, de olharmos para a sua cruz e morrermos com Ele na cruz e crucificarmos a nós mesmos na cruz de Cristo, para que possamos ser pessoas santas e irrepreensíveis como Ele exige de nós. Nós não podemos nos salvar por nossas próprias obras ou por nossa religiosidade, nem por nossos atributos morais, e aliás, nossos atributos morais são muito imorais, mas somente por Cristo, olhando para a centralidade da sua cruz. É Cristo, tudo é Cristo, é sobre Cristo, é para Cristo. Nós cantamos que o centro de Cristo é Jesus, que o centro de tudo é que o centro de Cristo, que o centro de tudo é Jesus. Cristo é a centralidade da nossa vida. Então por que não fazemos isso? Por que não praticamos isso? Jesus Cristo está voltando, irmãos. E se você ainda está naquele pensamento: eu ouço a minha avó falar isso. Tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo, os crentes do primeiro século esperavam Jesus Cristo. De fato, eles creram em Jesus e creram que Ele voltaria para os buscar, e por isso morreram esperando a volta de Jesus Cristo.
E se eu morrer, eu vou morrer esperando o meu Jesus Cristo voltar. E espero não morrer, espero encontrar com Ele, ver com os meus olhos, Jesus Cristo com poder e grande glória nas nuvens do céu, vindo para me buscar. Aleluia! Eu digo, ora vem, Senhor. A minha alma anseia por Jesus Cristo. Você anseia por Cristo? Jesus Cristo está voltando. Se você lê as Escrituras, se você observa os sinais das Escrituras, você está vendo claramente que Jesus Cristo está voltando. E não há tempo. As pessoas pensam, eu vou estudar, eu vou fazer 3 faculdades, eu vou fazer minha pós-graduação, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, eu vou abrir empresas, eu vou comprar propriedades, eu vou comprar carros. Quando eu estiver bem velhinho, eu vou tomar a cruz e vou te seguir. E lá em Mateus está escrito assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar a Deus? Eu estou aqui falando com vocês agora, posso não estar daqui a 2 minutos. Porque o tempo dos meus dias foram contados pelo Senhor e eles podem se findar a qualquer momento. O que me leva a acreditar que eu tenho tempo para me arrepender depois, para mudar depois, para mudar as minhas atitudes, para mudar o curso da minha vida, ou seja, me converter dos meus maus caminhos, e olhar fixamente para o autor e consumador da minha fé, e levar a minha vida e crucificar na cruz de Cristo. A cruz da esquerda. Apesar de um pecador condenado à morte, aquele que estava à esquerda de Jesus rejeitou na hora da morte. Aquele homem rejeitou Jesus no último minuto do relógio da sua vida. As pessoas ouvem o Evangelho, testemunham o poder do Evangelho, recebem oportunidades, bênçãos, curas, e o rejeitam. E eu quero contar uma coisa para vocês que eu tenho certeza que vocês não vão ficar surpresos. Mas tem muita gente sentada no banco da igreja rejeitando o Evangelho, o seu poder, as suas bênçãos, as suas benesses, a sua glória. Achando que estão servindo a Deus, quando não, na verdade estão enganando a si mesmos. Pare de se enganar! Jesus Cristo está voltando, irmãos. Aquele homem estava ao lado de Jesus e perdeu a sua única chance de ser salvo. Ele ouviu as palavras de Jesus, viu o seu exemplo, estava sob as mesmas circunstâncias do outro que se arrependeu e creu. E, no entanto, rejeita a Cristo. Se Jesus não tivesse suportado aquela cruz, eu volto a repetir, e a santa ira de Deus que deveria recair sobre nós, todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados. O tempo de mudança é agora, irmãos. É hoje. Esse é o momento. Nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos. E Paulo, no texto da ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Coloca o filminho para rodar, irmãos. Veja as coisas que você está fazendo, veja se o que você está fazendo para Jesus Cristo é suficiente. E a terceira cruz, a cruz da direita, essa cruz representa a aceitação em detrimento da esquerda, que representa a rejeição. Conforme disse anteriormente, ambos os malfeitores insultavam Jesus. Está lá nos textos de Mateus e Marcos. Mas algo aconteceu na vida deste homem que o fez mudar de postura. Acredito que esse homem, irmãos, observou a postura de Jesus. Eles, os malfeitores, a multidão, as autoridades, os algozes, todos zombavam de Jesus. No entanto, ele clamava ao Pai que os perdoasse. Essa atitude certamente mexe com aquele, e ele passa a enxergar a grandeza de Jesus, sua majestade, e crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ninguém pode agir assim, senão pelo poder de Deus na sua vida.
A primeira evidência diante dessa situação foi o temor a Deus, foi o que aconteceu, pois reconheceu que era pecador e merecia ser condenado. Veja o versículo 39. Perdão, versículo 40. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo... Muito obrigado, Carlos, Deus abençoe. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo... Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Temor a Deus, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 8. E diante de todas essas coisas que foram expostas, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Se você não teme a Deus, você não pode ser salvo. Um homem, para crer em Deus, ele precisa temer. Ele precisa temer. Ele precisa saber que Deus é todo-poderoso, é Senhor, Ele é Rei, Ele é a autoridade maior, Ele está acima de tudo, de que Ele governa todas as coisas com mão poderosa, de que Ele é o único que pode dar cabo da minha vida e da sua vida, de que Ele é o autor e consumador da fé, e de que Ele é o único que pode salvar e o único que pode condenar. Como não temer a Deus? E a primeira evidência desse homem é isso: não há salvação para aquele que não teme a Deus. Precisamos reconhecer que Deus é Deus Todo-Poderoso e nós somos fracos. Enquanto, irmãos, nós ficamos tentando agir com a força do nosso braço, nós não conseguimos nada. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que Ele é poderoso e que nós somos fracos e que nós dependemos dEle, as coisas começam a acontecer para a glória de Deus. Pare de tentar resolver as coisas pelas suas próprias forças e pelo seu conhecimento e sirva a Jesus Cristo. Nós não temos o direito de reivindicar absolutamente nada a Deus. Somos devedores. Enquanto achamos, irmãos, que nossas obras são boas, que somos pessoas boas e que merecemos um lugar melhor ou as bênçãos de Deus, por causa disso fica claro que não tememos a Deus. Tem gente que acha que é tão bom, tão maravilhoso, como diz o Hernandes Dias Lopes, que deve cantar com grande és tu para ele de frente do espelho. E tem pessoas assim, irmãos. E tem pessoas assim que não querem enxergar que são assim. Muitas vezes você vai evangelizar pessoas e fala: não preciso de evangelho não, eu sou bom demais, eu não faço mal para ninguém, nunca roubei, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal do meu vizinho. Para que evangelho? Eu sou tão bonzinho. Meu lugar já tem uma cadeira reservada lá, à direita de Deus. Nós não somos bons, irmãos. Bom é Deus. Bom é o nosso Pai que está no céu. O temor a Deus nos leva ao reconhecimento de nossa condição de pecadores. O malfeitor crucificado à direita de Cristo, em primeiro lugar, temeu a Deus, mas em segundo lugar, reconhece que é pecador e que estava naquela condição por causa de seus atos pecaminosos. Versículo 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. O salário do pecado é a morte, e aqueles homens estavam sendo mortos por causa dos seus pecados. Em terceiro lugar, ele reconhece que Jesus é inocente, e estava sendo sentenciado como criminoso com a mais severa sentença de morte do Império Romano. Em outras palavras, ele chega à conclusão de que foi crucificado por causa dos seus erros e pecados. Mas aquele que estava na cruz do centro estava assumindo o lugar que de fato era deles. E essa era a condição de Jesus. Jesus estava sendo crucificado no meu lugar e no seu lugar. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós merecíamos ser crucificados e mortos e condenados eternamente.
Mas ele estava ali por causa do meu e do seu pecado, para a glória de Deus. E aquele homem creu nisso. Ele temeu a Deus. Ele reconheceu que era pecador e que estava sendo morto por causa dos seus pecados e que ele merecia aquela condição. E ele creu que Jesus, o justo, era justo. E por isso ele encontrou a salvação. Mas tem mais. Em quarto lugar, aquele homem vira para Jesus e diz: Jesus, versículo 42, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Aquele homem agora está reconhecendo que Jesus não era só justo, mas que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que ele está pedindo a Jesus: se o Senhor puder, lembre-se de mim quando estiver no seu reino eterno, na sua glória. Lembre-se de mim, tem misericórdia de mim. Temer a Deus, reconhecer o nosso pecado e a nossa condição de condenação, reconhecer que Jesus é justo, inocente de todos os pecados que ele sofreu por nossa causa, e de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a salvação, irmãos, a salvação é instantânea, porque nós vamos ver agora no versículo 43, Jesus lhe responde: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Assim que aquele homem fechou os seus olhos na terra, ele abre nos céus ao lado de Jesus Cristo, contemplando a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu e você vamos contemplar com os nossos olhos a glória de Cristo, instantaneamente. Assim que a nossa vida encerra aqui, ela começa lá. Assim que nos deitamos aqui, nos levantamos lá. Assim que as trevas, a luz dos nossos olhos se apagam aqui, se acende a glória eterna de Deus, a luz que brilha eternamente dos céus, mais brilhante do que o sol, e nós vamos contemplar com os nossos olhos para a glória de Deus eternamente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha confrontado o seu coração. É momento de mudança, irmãos. É momento de mudança. Não há mais tempo para brincar. Aliás, nunca houve. Mas se você está brincando, pare de brincar. Se você está cocheando entre dois senhores, pare de cochear e sirva Jesus Cristo. Jogue os seus ídolos fora. Jogue a sua hipocrisia fora. E sirva ao Senhor com verdade, com sinceridade, com alegria. Tema a Deus. Reconheça que você é pecador, como 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olhe para a cruz. Crucifique-se na cruz de Cristo. Deixe lá os seus pecados, as suas transgressões e sirva ao Senhor.